Mateus, capítulo 14, a primeira seção do capítulo, do verso 1 ao verso 12. Diz assim, irmãos, esta porção da palavra de Deus. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, nele operam forças miraculosas. Porque Herodes havia prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Meus irmãos, em geral, a maioria das pessoas não gosta de falar de morte. Não gosta sequer de pensar nesse assunto, nessa realidade da vida. E na realidade, se há alguma coisa capaz de nos fazer, nessa vida moderna, repleta de atividades, parar, pensar e refletir, é a morte. Todos nós reconhecemos isso. Quando morre uma pessoa famosa, e especialmente quando morre um ente querido nosso, pessoa que nos é chegada, que nos é cara, parte desta vida, então, com frequência, nesses momentos, nós paramos, nós refletimos sobre a realidade da morte e principalmente sobre o significado da vida. E questões transcendentais, normalmente fora do pensamento de tanta gente, nesse momento vem à mente. E muitos são obrigados a refletir e a se responderem, perguntarem e se responderem, se tudo termina ali. Se a morte significa aniquilamento, cessação absoluta de existência. Ou se, como a Bíblia indica, ela representa apenas o início de uma nova existência, ou de condenação eterna, de morte eterna, ou de bem-aventurança eterna. Algumas pessoas morrem cedo, às vezes criancinhas, pequenos ainda, às vezes garotos, garotas, adolescentes, pessoas maduras, para a tristeza nossa. E outros, para não menos tristeza também, morrem em idade bem avançada, morrem na velhice. Muitas vezes, depois de muitas tribulações, muitas aflições, muitos sofrimentos. Algumas pessoas morrem subitamente,
E nós levamos um choque, porque uma morte trágica, inesperada, e então nós somos surpreendidos com a notícia de que alguém subitamente faleceu. É terrível. Outros, entretanto, morrem lentamente, padecendo durante muitos anos de enfermidade, de sofrimentos, de dores. Eu não sei o que é mais terrível. E no texto, nós nos deparamos com o registro da morte de um homem fiel, corajoso, valente, temente a Deus, uma morte estúpida, trágica. Não dá nem para imaginar. João Batista, profeta, o precursor do Messias, sendo decapitado por causa do pedido de uma menina dançando numa festa de aniversário. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E, meus irmãos, a única explicação para a morte, biblicamente, encontra-se no pecado. E a solução para a morte encontra-se exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6 da sua carta, no versículo 23, diz exatamente isso, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E pouco antes, no capítulo 4, no versículo 25, ele diz que o qual, ou seja, Jesus, foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem isso, sem esse conhecimento, sem de que a morte é o salário do pecado, é consequência da queda, e que Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não apenas a morte de João Batista é estúpida, é um acontecimento estúpido, mas a morte de qualquer pessoa é um acontecimento estúpido, sem significado, sem sentido. E quero, com base nesse texto, refletir um pouco mais com os irmãos exatamente sobre esse tema, exatamente sobre esse assunto. Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição no Evangelho de Mateus, penso que já há uns 2 anos estamos expondo esse Evangelho, e no domingo passado nós concluímos a nossa exposição do capítulo 13. Como tivemos a oportunidade de considerar, nesse capítulo nós encontramos aquilo que frequentemente é chamado de as parábolas do reino. E vimos como essas parábolas lançam luz sobre a natureza do reino de Deus. Aqui Jesus está como o melhor dos profetas, o melhor dos escribas do reino, extraindo do seu depósito coisas novas, revelações novas, verdades novas, que aprofundaram o conhecimento dos seus discípulos da realidade e da natureza do reino de Deus. Vimos como elas ilustram a oposição do inimigo do reino, como elas ilustram o crescimento e a influência extraordinárias do reino de Deus, a preciosidade do reino, bem como a atitude daqueles que, pela misericórdia e graças de Deus, a graça de Deus, o encontram, aquele tesouro escondido, a pérola preciosíssima de grande valor. Vimos também o terrível destino que aguarda aqueles que rejeitam o reino e a função
dos escribas do reino, bem como o perigo da intimidade com o reino de Deus. Hoje, meus irmãos, nós começaremos o estudo de uma nova sessão. Há intérpretes do Evangelho de Mateus que dividem o livro por várias razões, não sei se seria conveniente entrarmos aqui, elas são tanto quanto técnicas, em duas grandes partes. A primeira, até o final do capítulo 13. A segunda, a partir do capítulo 14. Se isso é verdade, essa é uma boa divisão de fato, aqui nós estamos, portanto, no início dessa segunda grande metade ou parte do Evangelho de Mateus. E essa grande seção é caracterizada, talvez, especialmente, pela intensificação, a rejeição e da hostilidade do povo judeu a Jesus, ou contra Jesus, o que eventualmente culminaria com a sua morte e a sua crucificação, mas também com a sua ressurreição. A partir daqui, nuvens pesadas pairam sobre Jesus e a perseguição se torna mais acirrada, a oposição mais intensa, a hostilidade cada vez mais evidente contra aquele que só fez o bem, aquele que só realizou enormes e extraordinários milagres e ensinava aquilo que era realidade e verdade para a salvação das pessoas. E vamos iniciar, irmãos, essa nova sessão do Evangelho de Mateus, começando exatamente com a sessão que nós acabamos de ler, ou seja, com a história da morte de João Batista, o precursor do Messias, o precursor de Jesus. Para isso João foi enviado. Assim ele é chamado. Ele era aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, convocando o povo da aliança, o povo de Israel, ao arrependimento. E João Batista é precursor de Cristo, não apenas no seu ministério, mas ele é precursor de Cristo também na sua morte. A morte de João Batista aqui, assim como o ministério de João Batista, pregando arrependimento, prefigurava e anunciava, e ele estava ali preparando o caminho para o ministério de Jesus. Meus irmãos e irmãs, eu sugiro que a morte de João Batista aqui é como que precursora da morte de Jesus. Não muitos meses depois, assim como João Batista injustamente foi sentenciado à morte, Jesus também, de forma absolutamente injusta, seria sentenciado à morte e morte de cruz. Então eu convido os irmãos e irmãs a refletirmos juntos sobre essa terrível sessão, por um lado, né? A morte de João Batista, aquilo que alguns chamam de João Batista, essa sessão que às vezes podemos tratar com o título de João Batista redivivos, já que Herodes sugeriu que era João Batista reencarnado, vamos dizer assim, ressurgindo dentre os mortos, e por isso ele tinha o poder para realizar aqueles milagres. Mas ao tratarmos dessa sessão sobre a morte de João Batista, nós estaremos refletindo de uma maneira muito prática para nós sobre o crente e a morte. Porque é uma realidade que, a não ser que o nosso Senhor volte antes, todos nós enfrentaremos este último inimigo, que é a morte. E ela só não se torna estúpida e sem significado para aqueles que se confiaram a Cristo Jesus como seu Salvador. Ela só tem significado mesmo para aqueles que receberam o dom de Deus, da vida eterna em Cristo. Então, convido os irmãos a acompanharem comigo e chamo a atenção dos irmãos, especialmente para os 3 primeiros versículos do texto que lemos. Sugiro que talvez a melhor divisão desse texto
seja os 3 primeiros versículos, onde nós encontramos as circunstâncias que levaram à morte de João. Depois os versos 14 ao verso 11, quase o final da sessão, onde encontramos o relato da sua morte propriamente dita. E o último versículo, a conclusão do episódio, com as providências que foram tomadas da parte dos discípulos de João Batista. Então, com relação aos versículos 1 a 3, onde encontramos as circunstâncias da morte de João, podemos resumir esses versos observando aquilo que Herodes ouviu, aquilo que Herodes disse e aquilo que Herodes fez. Essa recapitulação da morte de João Batista, porque ela não ocorre nesse momento. Mateus faz referência à morte de João Batista diante das circunstâncias que nós vamos mencionar aqui. Mas João Batista já havia falecido antes. E o que fez Mateus se referir à morte de João Batista foi exatamente aquilo que Herodes ouviu. Herodes ouviu da fama de Jesus. O tetrarca Herodes, ou seja, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele que havia tensionado matar Jesus quando ele nasceu e realizou aquela chacina entre as crianças em Jerusalém, com a intenção de matar assim o Filho de Deus, não permitindo que ele sobrevivesse. Esse Herodes aqui é filho de Herodes o Grande, é Herodes Antipas, chamado de o tetrarca, que na realidade deixou de ser o título que se aplicava a um príncipe ou a um rei, vamos dizer, no segundo escalão de uma parte, de um quarto de um reino, mas passou a ser adotado apenas como um título mesmo de alguém que reinava uma parte apenas de um império maior, uma província, uma parte de um império maior. E, portanto, o nosso texto começa exatamente com essa observação de Mateus, ouvindo Herodes a fama de Jesus, milagres que Jesus realizava, admiração que o povo tinha para com o Senhor Jesus, o seu ensino, de uma maneira ou de outra, esses eventos, esses acontecimentos, a fama de Jesus chegou aos ouvidos de Herodes. Essa não é uma boa fama, viu? Bem que Jesus não queria que sua fama chegasse antecipadamente ou prematuramente aos ouvidos de Herodes. Não porque ele tivesse medo da morte, não porque ele tivesse qualquer tipo de covardia, mas porque não era chegada ainda a sua hora. Quando ela chegasse, então, ele enfrentaria a morte, realizaria a sua obra expiatória e redentora para a qual ele havia sido enviado a este mundo. Mas tendo ouvido a fama de Jesus, diz o texto, Herodes disse alguma coisa. Ele disse aos seus servos, aqueles que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e é por isso que nele operam forças miraculosas. Isto é, Herodes atribuiu os poderes sobrenaturais de Jesus a alguma força que havia agido em João Batista, que ele mesmo havia mandado decapitar tempos atrás. Não é possível precisar exatamente quando. Havia assassinado. E com a consciência provavelmente pesada pelo que ele havia feito, quando ele soube desses milagres que Jesus estava fazendo, a fama dos poderes de Jesus, ele então concluiu que tratava-se de João Batista redivivos, ou seja, de João Batista reencarnado, ressuscitado, e agora com poderes extraordinários estava então realizando aqueles sinais, aqueles portentos e aqueles milagres. A bem da verdade, essa ideia
não surgiu de Herodes, ela surgiu de outros. Se os irmãos forem ler na passagem paralela, no Evangelho de Marcos, lerão assim: chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é profeta, como um dos profetas. A ideia não surgiu da cabeça de Herodes, pelo menos exclusivamente. Mas entre as possibilidades, as interpretações correntes, provavelmente por causa da consciência pesada, a conclusão de Herodes, como vemos aqui em Mateus, foi que tratava-se de João Batista redivivo, João Batista reencarnado, João Batista ressuscitado. E tendo ouvido e tendo dito, Herodes agiu. E lemos no versículo 3, que porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Ele agiu não no sentido que ele agiu posteriormente a esse ouvir, mas aqui, como eu mencionei há pouco, Mateus faz referência àquilo que Herodes havia feito para explicar essa reação dele, essa conclusão dele, ao ouvir aquilo que ouvir da fama de Jesus, os milagres, os portentos, os sinais que Jesus vinha realizando. E o que é que o que é que Herodes havia feito? Ele havia primeiro, diz Mateus, prendido e atado a João e o metido num cárcere. E isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. A relação matrimonial na dinastia dos Herodes era muito complicada, terrível mesmo. Na realidade, Herodes o Grande teve vários filhos e filhas com várias mulheres. Entre eles teve este filho, Herodes Antipas, aqui chamado de o tetrarca. Teve outro filho chamado de Herodes Filipe. E teve ainda outro filho chamado Aristóbulo, entre outros, que mais nos interessam, estão relacionados com nossa história aqui. Aristóbulo, um dos filhos de Herodes o Grande, teve uma filha chamada Herodias, que casou com o seu tio, por parte de pai, que foi Herodes Filipe. E é a essa relação que Mateus faz referência aqui, quando ele diz que meteu no cárcere por causa de Herodias. Tinha uma mulher por trás atiçando a história. Mulher de Filipe, irmão de Herodes Antipas. Essas são as circunstâncias que culminaram com a morte trágica e estúpida de João Batista. Mas vamos considerar os versos seguintes, irmãos, acompanhando a história, do verso 4 ao versículo 11, onde Mateus resume os acontecimentos e como aquela prisão de João Batista acabou culminando com a sua decapitação, com a sua morte trágica nesse sentido. E o texto continua com a explicação, a partir do versículo 4, da prisão de João Batista, detalhando melhor. Foi por causa de Herodias, mas por quê? O que aconteceu? Aconteceu que a razão foi que João Batista denunciou a relação adúltera de Herodes Antipas com a mulher do seu irmão, que era sua meia sobrinha por parte de pai também, Herodias. O texto grego, aqui traduzido como dizia, pois João lhe dizia, dá a ideia de uma ação contínua, de uma ação repetitiva ou imperfeito no grego. Geralmente utilizado
quase sempre utilizado quando se quer dar a ideia de uma ação mesmo, ou em progresso, ou então uma ação repetitiva, uma ação contínua, uma ação costumeira. Creio que podemos influir daí que João Batista estava ali continuamente denunciando a relação biblicamente ilegal, já, errada por aí, entre um tio e uma sobrinha, casamento nesse sentido, mas mais ainda, adúltera, porque na realidade, o que a história conta é que Herodes Antipas seduziu a esposa do seu irmão, Filipe, e então passou a ter um relacionamento extraconjugal com ela, separando-se da sua esposa, deixando assim, rejeitando assim a sua esposa anterior e vendo então a casar com aquela que é Herodias, que era a esposa do seu irmão, havia sido esposa, era esposa do seu irmão Filipe. Complicado mesmo a situação. E João Batista, como um profeta fiel, corajoso e temente a Deus, não cansou de denunciar essa relação adúltera. João Batista havia sido preso, mas na verdade a intenção de Herodes, o que Herodes queria mesmo, era matá-lo. Ele só não o matou, se delongou, se demorou, procrastinou a fazer isso, porque ele temia o povo. Versículo 5, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Era um político, né? E como todo governante, político, sabia que o povo apreciava João Batista, o considerava um grande profeta, e se ele matasse João Batista, o povo poderia reagir, e tudo que ele não queria era confusão naquela parte do Império Romano que estava sob seu cuidado. Isso não pegaria bem para a carreira política de Herodes Antipas. A mulher dele não era política, não estava nem aí para as consequências do ato dele, essa queria mesmo era a cabeça de João Batista. A ocasião da morte de João Batista é indicada no versículo 6, onde lemos, ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante de todos, e de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes. Tudo aconteceu no dia do aniversário de Herodes Antipas. Não sei se é surpresa para os irmãos, mas o costume de comemoração de aniversário não nasceu no povo da aliança, era um costume pagão, era um costume grego, pagão, intimamente associado aos excessos, à bebedice, à lascívia e coisa dessa natureza. Eu não estou querendo dizer que os irmãos não podem, por favor, já chegam que às vezes eu tenho que enfrentar, não podem comemorar aniversário. Nossa prática, bom, a nossa não tem nada a ver com isso, mas a origem pagã de muitas festividades natalícias, da comemoração, relembra a origem pagã, em virtude do excesso de comida, de bebida, de luxúria e coisas essas que caracterizavam essa prática no paganismo grego e assim por diante. Não era costume judeu, isso foi importado, na verdade, depois desse costume, na realidade, pagão. E então, imagine a festa, né? Na corte, comida para todo lado, muita bebida, os convidados embriagados, Herodes embriagados também, e de uma maneira ou de outra ele chamou a sua filha adotiva, como a gente chama, filha adotiva? Não, enteada, né? Eu sou ruim nesses nomes de relação, na sua enteada, porque essa filha de Herodias que nasceu aqui era filha de Herodias com o seu irmão Filipe, era também sua sobrinha. A Bíblia não diz, o historiador Joséfo diz que o nome dela era Salomé.
essa jovem, e que depois viria a casar com outro tio. Era a coisa complicada mesmo. Mas isso não era comum, isso não era comum, que filhas reais fossem dançar nesse tipo de comemoração. Mas a situação era tal que isso de fato aconteceu. Nós podemos imaginar ali no meio daquela orgia mesmo, aquela bebedice, aquela comida, e a moça dançando sensualmente ali para os convidados. Foi nesse contexto, foi nessa ocasião, então, que a morte trágica de João Batista veio acontecer. Veio acontecer por quê? Porque, no versículo 7, nós lemos que Herodes ficou tão no seu estado de entorpecimento por causa da bebida, tão extasiado, sabe lá o que mais, com a dança, a demonstração da dança sensual da sua enteada e da sua sobrinha, que fez uma promessa, um voto, uma promessa absolutamente imprudente e temerária. Disse que prometeu a ela com juramento diante de todos, que ele daria a ela o que ela pedisse. Ela podia pedir o que quisesse e ele daria. E a moça, aproveitando-se da oportunidade, quem sabe já envenenada pela sua mãe Herodias, que odiava João Batista, não podia tolerar as acusações dele, as denúncias que ele fazia contra a sua relação adúltera com Herodes, pediu nada menos, sugeriu nada menos, que ela deveria pedir de presente, num prato, naquele banquete, a cabeça de João Batista. E não era figurado não, né? Que a gente usa a expressão figurado. Fulano pediu a cabeça de ninguém, de fulano, né? De Beltrano, mas no sentido figurado. Aqui não, o sentido era literal mesmo. E lembra no versículo 8 exatamente isso, que ela, Salomé, instigada por sua mãe, disse-me, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O versículo 9, meus irmãos, relata, faz referência à situação em que Herodes ficou colocado ali, de tristeza, uma tristeza estranha, porque ele queria matar João. Mas ao mesmo tempo em que ele queria matar João, ele temia João, e ele até gostava de ouvir João Batista. Os irmãos sabem que essas coisas às vezes acontecem, não é? Pessoas poderosas, às vezes elas têm uma relação de amor e ódio com outras pessoas que são ousadas, que são corajosas, que denunciam, mas que se manifestam como pessoas santas, tementes a Deus e piedosas. E há essa relação de amor e ódio. E é o que vemos aqui. Se por um lado somos informados no versículo 5 que João tensionava matar, Herodes tensionava matar João Batista, nós lemos no relato de Marcos, no capítulo 6, no versículo 20, que Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Mas nada disso impediu que ele cumprisse a palavra prometida. Ele preferiu cometer essa atrocidade para com aquele que ele temia, reconhecia como santo e até gostava de ouvir, para não ficar feio com os seus convidados. Ele preferiu cometer essa atrocidade diante de Deus e ordenar decapitar João Batista apenas para satisfazer ali os seus convidados. E não quebrar a sua palavra ali diante dos seus convidados. E nos versículos 10 e 11, nós vemos aqui as ordens de Herodes, ou seja, a decapitação imediata e, de fato, o presente àquela moça, que imediatamente levou
a sua mãe. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi uma coisa imediata. Herodias aproveitou bem a oportunidade. Ela sabia que Herodes hesitava entre ódio e vontade de matar João, e ao mesmo admiração, temor e respeito por ele. E ela sabia, provavelmente, que se não conseguisse alguma coisa naquele momento, depois as coisas poderiam mudar. E, portanto, ela pediu ali de imediato que a coisa fosse naquele momento. E, diante da sua palavra empenhada e prometida, Herodes acabou vindo a dar essas ordens. E deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Que coisa, meus irmãos, estúpida, que coisa insana. Um grande profeta de Deus, um homem santo, reto, justo, corajoso, temente a Deus, tendo a sua cabeça decapitada por causa dos caprichos de uma menina, uma jovem dançando numa festa, expressando assim o furor, o rancor, o ressentimento da sua mãe. Mas, meus irmãos, graças a Deus, o texto não termina aí. Temos esse versículo 12, acerca do qual, durante a minha leitura, o meu estudo, a minha reflexão durante a semana, eu pude meditar. Vejam só, e então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Não é uma conclusãozinha aqui só para ser colocada, não, e dar um desfecho na história. É um versículo significativo. Ele nos fala das providências dos discípulos de João Batista. E quais foram essas providências? Primeiro, o sepultamento. Vemos aqui a fidelidade dos discípulos e a esperança, uma profissão de fé na esperança da ressurreição dos mortos. Eles não apostataram, eles não ficaram com medo, como até apóstolos, discípulos de Jesus ficariam quando Jesus morreu, em circunstâncias semelhantes, para não se associarem a Jesus, como Pedro, por exemplo. Mas eles não. Eles foram, não temos os detalhes, mas pegaram o corpo, pelo menos, de João Batista, e então o levaram e o sepultaram. Já tive a oportunidade de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que entre os judeus e entre os cristãos não existe a prática da cremação dos mortos. Esse era um costume pagão. O costume judeu e o costume cristão era o de sepultamento. Ou colocar o corpo num túmulo escavado sobre a rocha, era depositar o corpo para aguardar a sua ressurreição, ou então, depois, sepultá-lo na terra, plantar, como a gente planta uma semente, que um dia se transformará numa árvore, e então brotará. E, portanto, meus irmãos, aqui temos não apenas a fidelidade dos discípulos de João, mas nós temos uma profissão de fé na ressurreição dos mortos. Quando nós sepultamos os nossos entes queridos como crentes em Cristo, nós estamos professando a todos que aquele corpo que está voltando ao pó, um dia será recuperado. Quando o Senhor Jesus retornar, será restaurado, será glorificado. Nós não somos esotéricos, nós não somos gnósticos, nós não nos satisfazemos apenas com a redenção da alma. Nós confiamos e esperamos a ressurreição do corpo, quando alma e corpo experimentarão por todo sempre aquele estado de bem-aventurança eterna prometida pelo nosso Salvador. Feito isso, o texto diz mais alguma coisa, que é significativo também. Eles foram a Jesus. Eles não se dispersaram, mas eles, reconhecendo
que de fato o que João Batista havia anunciado sobre Jesus era verdadeiro, eles recorrem então ao Senhor Jesus Cristo e vão com ele lamentar e contar o ocorrido e narrar aquilo que havia acontecido. Enfim, eles buscam a Jesus e notificam a Jesus acerca daquilo que havia acontecido. Talvez alguns irmãos se perguntem, puxa, que coisa, eu acho que não tem filme tão, um enredo tão trágico como esse enredo que nós temos aqui. E será que fica por isso mesmo? Será que um homem tão tirano, tão cruel, com a sua esposa, depois de uma atrocidade dessa, será que fica por isso mesmo? Não, meus irmãos, nunca fica por isso mesmo. Chegará o dia, lembrem, em que se manifestará claramente a diferença entre o justo e o perverso, entre o que teme a Deus e os que não o temem. Pode até ser que nessa vida parece que fica por isso mesmo. Mas quando nós atentamos para o destino dos perversos, mencionados aqui mesmo nesse capítulo 13, lembram da parábola da rede? Lembram do destino daqueles peixes que são descartados? Comparando com o que acontecerá no juízo vindouro, quando o Senhor Jesus voltar. Mas no caso de Herodes, ele não apenas a condenação eterna, o descarte espiritual, mas a história registra as consequências danosas do seu ato. Apenas para a informação dos irmãos, não muito depois, Herodes experimentou grande derrota. Sabe por quem? Pelo seu sogro. Perigoso contrariar. Deixou a sua esposa anterior, foi rejeitada por Herodes para ele manter essa relação adúltera com Herodias. Pois muito bem, Aretas, o pai da sua esposa anterior, ele que era o rei dos nabateus, árabes, ele então pelejou e se vingou contra Herodes, e Herodes teve uma grande derrota. Eu acho que se fizesse isso com a minha filha e eu fosse rei assim, eu acho que eu ia fazer a mesma coisa, viu? Mas não foi só isso. Diz Joséfo, o historiador, que os judeus viram essa grande derrota de Herodes como um castigo de Deus por causa pelo que ele havia feito com João Batista. Também não parou por aí. Herodias depois instigou Herodes a ir a Roma e obter do imperador o título de rei, porque ele era apenas um tetrarca. Era um rei de segunda categoria, segundo escalão. E ele foi a Roma, e ao invés de conseguir o reinado, o título de rei, por várias razões, que não adianta entrar em detalhe aqui, ele perdeu o seu rei, o seu domínio, perdeu tudo que tinha, foi exilado para a Gália antiga, da atual França, e acabou perdendo tudo que tinha. Mas repito, nada disso poderia ter acontecido, mas as coisas não ficariam por isso mesmo, porque chegará o dia em que claramente sempre se manifestará o justo, a diferença entre o justo e o perverso. Muitos dizem é que se faz, é que se paga. Nem sempre é que se faz, é que se paga. Aqui Herodes fez, Herodes pagou. Mas quando Jesus voltar em glória, ali se pagará sim. A não ser que os nossos erros, as nossas culpas, aquilo que fazemos de errado, sejam perdoados quando nos confiamos, arrependidos dos nossos pecados, nos confiamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, quero apenas concluir essa exposição, chamando a atenção, ressaltando e tirando daqui algumas lições para nós. A primeira lição óbvia do texto é que os servos de Cristo, por mais fiéis que eles sejam, eles não estão livres das maiores injustiças nessa vida, até mesmo da morte.
E o exemplo de João Batista é um exemplo muito claro disso. Era um homem justo, um homem reto, um homem digno, um homem temente a Deus, ousado, corajoso. Era mesmo precursor, não apenas do ministério, mas acabou se transformando no precursor até da morte do Messias, da morte do nosso Salvador. Portanto, nós não estamos autorizados a imaginar que conosco tudo correrá bem se formos retos e justos, e então nada de mal nos acontecerá, ou então nada de muito mal nos acontecerá. Não, pode acontecer sim. A história está repleta de exemplos, a história da igreja cristã está repleta de exemplos de homens santos e tementes a Deus, e mulheres santas e tementes a Deus, e piedosos e piedosas, e que foram martirizados e martirizadas por amor a Cristo, pela sua lealdade a Ele e pela sua fidelidade à sua palavra. Deus pode permitir que essas coisas aconteçam, essas mortes estúpidas. Parecem estúpidas, a não ser que compreendamos o seu significado. Na realidade, irmãos, podemos ir até um pouco além e dizer que a nossa própria fidelidade a Cristo suscita tribulações, aflições, perseguições e às vezes mesmo a morte. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, e muitas vezes em regimes ditatoriais. Essa perseguição culmina com martírio, com decapitações, com a morte, de uma maneira ou de outra. Mas, meus irmãos, o texto deixa claro que a morte não é o fim. A providência dos discípulos em levar o corpo e sepultá-lo demonstra, como mencionei, a esperança do crente. A morte não é o fim. Herodes podia fazer o que quisesse com João Batista, mas ele não poderia causar nenhum dano à sua alma. Nenhum dano à sua alma. E, portanto, ali não era, essas não são a morte de João Batista, a sua decapitação, não é a última palavra, não é o fim da história. Aí vão os seus discípulos, tomam o seu corpo e eles o sepultam, professando assim a sua confiança e a sua fé na ressurreição dos mortos. Era como se eles estivessem depositando, guardando até aquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus retornar em glória, para então nos tomar para si o nosso corpo redimido, restaurado, glorificado, para gozarmos da sua presença e do estado de bem-aventurança por toda a eternidade. E mais ainda, meus irmãos, a providência seguinte é significativa, porque ela sugere qual deve ser a atitude do crente diante da morte, ou seja, ir a Cristo. Foi exatamente aquilo que eles fizeram, para compartilhar com Ele as nossas tristezas, o nosso sofrimento, as nossas tribulações, as nossas angústias, as nossas lutas, e receber dele o conforto e receber dele a esperança. Ele é a resposta para o significado da morte. Realmente, sem Cristo, a morte não tem significado. E ficam perplexos aqueles que, não se confiando a Cristo, se deparam com a morte de uma pessoa, um ente querido, como disse no início, seja na infância, seja na idade avançada, seja com uma morte súbita ou lenta, com grandes sofrimentos, quando as pessoas vão perdendo movimentos, a fala, a capacidade da mente, tudo. Elas não têm o que fazer, a não ser que encontrem resposta para o significado da morte em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aqui cabe cada um de nós, cada um dos irmãos e cada uma das pessoas presentes aqui refletir qual é a sua reação diante da morte. A reação das pessoas secularizadas, sem Cristo, incrédulas, costuma ser de uma ou outra. Já que a morte significa aniquilamento, a cessação absoluta da existência, das duas uma. Ou o desespero, e é o que
vemos ocorrer com muita frequência. Uma tristeza inconsolável, desespero, às vezes até morte e coisas assim. Ou então, a reação mais comum, a distração. Vamos comer, beber e aproveitar até que a morte chegue, então. Não temos que prestar conta mesmo de nada, então vamos aproveitar a vida. E então nós vemos aquele frenesi, aquele alvoroço, aquela tentativa de preencher uma vida sem significado, ou com estudos, graus, ou com poder, ou perseguindo bens, ou qualquer outro tipo de distração para fugir da realidade e do fato de que a morte é inevitável quando ela se aproxima de nós e nós então somos obrigados a constatar a sua realidade. Meus irmãos e irmãs, a nossa reação diante da morte, como crentes, não precisa ser nem de desespero, nem de distração. Cristo venceu a morte. Ele arrancou, ele anulou, ele extraiu, extirpou o veneno da morte. É o que a Bíblia nos ensina. A morte continua a ferir, mas ela não tem mais poder para condenar aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Todas as vezes que nós sepultamos um irmão ou uma irmã em Cristo, nós estamos professando a nossa fé em Cristo. É como se nós estivéssemos dizendo, como disse Paulo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou como, quando lemos no versículo 25 do capítulo 4, que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Para os perdidos, a morte representa não apenas a cessação absoluta da existência, o aniquilamento, mas representa, sim, a condenação eterna, morte eterna. O distanciamento eterno de qualquer manifestação da graça, da bondade, da misericórdia e do favor de Deus. E a experiência na mais horrível companhia, dos horrores de uma situação, de uma condição de perdição, de sofrimento, de angústia, de dor, de tribulação, pior de tudo, incessante e eterna. Mas, meus irmãos e irmãs, para aqueles que se confiaram a Cristo como seu Salvador, para aqueles que creem que a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário perdoou todos os seus pecados, que Cristo lhe concede vida eterna em Cristo Jesus, que em Cristo nós temos o que Paulo chamou de o dom da vida. Para esses, a morte mais trágica, ou mais estúpida, como essa de João Batista, tem todo significado, sim. Para os discípulos de João Batista, tinha significado. Eles foram, sepultaram o corpo, aguardando a ressurreição, e foram a Cristo. E assim também, irmãos e irmãs, que nós devemos fazer. Quando a velhice avança e os nossos queridos morrem, nós temos a quem recorrer. Nós podemos ir àquele que veio a esse mundo, se fez homem, morreu em nosso lugar, experimentou mesmo ele o poder da morte, carregou sobre si a culpa dos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nos perdoou, nos regenerou, nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, de tal maneira que a nossa esperança não se limita mais apenas a esta vida, porque a âncora da nossa fé está lançada para além do véu. E é isso que dá significado à morte do crente. Para os outros que não se confiaram a Cristo como seu Salvador, como Herodes, por exemplo, a morte significa o portão de entrada no inferno. Mas para o crente, a morte significa o portal de entrada na glória, no estado de bem-aventurança eterna com
a melhor das companhias, desfrutando das melhores bênçãos na presença de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que essa história trágica da morte de João Batista sirva para nós de conforto, de consolo, de encorajamento também, de compreensão do significado da realidade da morte e do significado da vida, da morte e da vida.